Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Aqui na área aqui para mais um Dica de Apostador e hoje eu quero falar com vocês sobre um tipo de mercado especial que a gente tem em apostas de futebol, que é o parte com mais gols ou metade com mais gols, depende da nomenclatura e da casa que você utiliza. E se a casa que você tem conta aí porventura não tem esse mercado, é interessante você se registrar em uma que tenha, porque é muito ruim quando a gente tem que usar uma outra aposta que a gente não queria por causa de não ter o mercado na casa que a gente está registrado. Por isso que eu ressalto sempre a importância de você ter conta em várias casas para sempre ter atendido aí a expectativa da sua aposta, beleza? O mercado de parte com mais gols é um mercado de futebol bem simples. Por exemplo, a gente tem dois tempos num jogo de futebol, o primeiro e o segundo, e você vai apostar nesse jogo em qual desses dois tempos que vai ter mais gols, se é o primeiro ou o segundo tempo. Ou então, uma situação bem específica de você cravar aí o empate, falando que os dois tempos vão ter a mesma quantidade de gols, que é uma aposta bem complicada. Basicamente, a gente vai ficar com as duas primeiras, se é o primeiro ou o segundo tempo. Nas apostas em primeiro tempo, é bem complicado você usar um prognóstico para esse tipo de situação, mas tem alguns específicos que eu gosto de usar. Por exemplo, quando o time vem de uma série de jogos bem grande, ele está um pouco cansado, ele vai enfrentar no fim de semana um adversário que é um pouco mais fraco, bem mais fraco. Então ele vai dar tudo de si logo no começo para tentar matar o jogo e depois vai controlar um pouco as ações. Em amistosos a gente vê isso também, que os times eles vão bastante para cima no começo para poder mostrar serviço e depois entra aí uma quantidade de substituições que mudam bastante os padrões das equipes, as jogadas não conseguem se desenrolar muito bem. Então nesses dois tipos de situação, embora eu não goste bastante de nenhum dos dois, eu utilizo aí o parte com mais gols, sendo o primeiro tempo. Agora, para o segundo tempo, é um mercado que é bastante interessante em situações específicas, porque muitas vezes a gente não tem aí, depois do nosso prognóstico, muito certo quem vai ganhar o jogo, se o handicap atende muito bem, ou então se o over e under cabe, porque pode acontecer qualquer uma dessas situações. E uma leitura que você tem para esse jogo é de que o segundo tempo vai ser a parte com mais gols. Por quê? Eu gosto de usar bastante esse tipo de aposta em jogos de mata-mata, quando o time sabe exatamente o que ele precisa de fazer numa partida. Eu vou dar como exemplo uma aposta que o Gustavo fez na Champions League, na eliminatória entre Porto e Basel, onde o primeiro jogo tinha ficado 1-1, né, com o Porto empatando lá fora de casa com o Basel, e no jogo de volta o Porto tinha grandes chances de vencer, mas tinha uma situação complicada, porque, por exemplo, como ele jogava em casa, lá no estádio do Dragão, teoricamente ele tinha que ir pra cima e fazer o resultado. Só que ele não podia se resguardar, porque se o Basel faz um golzinho no começo, ia se fechar atrás, e o Basel é conhecido aí por eliminar grandes times nessa retranca que eles montam. Então se o Porto, porventura, tomasse um gol no começo, ele ia ficar em maus lençóis. Então o que o Porto fez? Ele estudou bastante o time no começo, mas não se resguardou da defesa. E aí no segundo tempo, quando sobrou mais espaço e o Basel tinha que sair porque o 1-1 dava a classificação ao Porto pela questão do gol fora, o Porto acabou fazendo 1, 2, 3 gols e venceu com tranquilidade. E a aposta do Gustavo, que era parte com mais gols no segundo tempo, entrou tranquilamente. Se esse jogo foi 3-0, então acabou batendo o over. Mas se ele ficasse 1-0 ou 2-0, também era tranquilo. Então o over e under não cabia muito bem. O Basel podia muito bem fazer um gol no começo e o Porto empatar e ir para os pênaltis com 1-1, porque os dois iam se fechar bastante. O Basel queria levar para os pênaltis para tentar se classificar. Então o empate também era um resultado possível. A zebra também podia acontecer e o Porto podia vencer. Então o Moneyline também não era uma boa aposta. Então a melhor bet para esse jogo era especificamente o parte com mais gols, sendo o segundo tempo a aposta entrou tranquila, muito por conta desse cenário que a gente tem bem delimitado por que era o decorrer dessa partida. A gente viu isso também no jogo aí recente entre São Lourenço e São Paulo, onde na primeira fase o São Paulo ganhou aí de 1-0 em casa do São Lourenço e na semana seguinte teve a volta, né, ainda pela fase de grupos, onde embora seja a fase de grupos, era um jogo praticamente de mata-mata, porque o Corinthians já estava praticamente classificado e os dois outros times estavam disputando a vaga, e o São Lourenço ele tinha que vencer esse jogo para poder continuar vivo aí no grupo, porque senão ia ficar muito complicado para ele. Então o que ele fez? Ele começou o jogo querendo vencer, mas sabia que o São Paulo tinha um ataque muito forte, que não podia se resguardar da defesa. Então o primeiro tempo foi bastante truncado, o São Lourenço ia, mas também não se esquecia da defesa. O São Paulo queria empatar porque sabia que se tomasse um gol ia ficar complicado de ir lá fazer, então também jogou fechadinho e deixaram as coisas, ambos os times, para o segundo tempo, onde o São Lourenço acabou fazendo um gol no finalzinho, e o Gustavo tinha me dado essa dica de fazer essa bet, eu acabei optando pelo over 1,5. Eu não sei muito porquê ainda, mas eu acabei errando. Eu achei que o jogo, por ser essa cara de mata-mata, ia ser um pouco mais aberto e as odds do under estavam muito baixas, mas nesse jogo em específico a odd para poder ter parte com mais gols no segundo tempo estava em 2,
A bet que eu peguei estava em 1,5, 1,5 a cotação. Então foi uma bet errada que eu fiz, onde eu podia ter olhado para esse mercado de parte com mais gols e eu ia ter lucrado, porque o cenário do jogo estava muito bem desenhado para as coisas serem decididas no segundo tempo. Então quando você tiver esse tipo de situação, onde você sabe claramente o que o time precisa para poder se classificar ou para passar de fase, etc., o que ele precisa de fazer no jogo, e o primeiro tempo tende a ser truncado porque um resultado, um gol do adversário pode ser bastante perigoso, o parte com mais gols sendo o segundo tempo é uma ótima opção e eu gosto de utilizar bastante. Então fica a dica para você aí utilizar bastante esse mercado quando você tiver dúvida de quem vai ser o vencedor, ou under-over, handicap, etc., para usar esse mercado, porque ele pode trazer bons lucros para você, beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se porventura ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Eu tenho respondido aí diversos comentários do pessoal. Aliás, agradecer a todo mundo que tem se registrado no nosso canal. A gente já está chegando quase a 1000 seguidores no nosso canal do Quero Apostar, mostrando que a comunidade de apostadores está cada vez crescendo mais e mais aqui no Brasil. E não deixe de se inscrever então no canal, seguir a gente no Instagram, Twitter, participar lá do nosso Facebook, do nosso grupo lá também. E aí a gente se vê nos próximos vídeos aí, onde eu vou dar mais dicas para vocês, também falar sobre vlog, etc. Apostador em Campo, que eu tô gravando sempre. Valeu, um forte abraço e boas apostas.